caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo todos os dias, esse horário diante do televisor, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, defendendo sua doutrina contra o pensamento, o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Era o início de um cisma que até hoje tem suas funestas consequências. Isso há 500 anos. A Igreja não comemora pecado, não existe comemoração de cisma. É uma ocasião de nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e sobre a doutrina da Igreja Católica para bem compreender, para usarmos a expressão de uma das cartas do apóstolo Pedro, para dar razões da nossa esperança. Vamos começar, a partir do próximo programa, esse já é o introdutório, o estudo sobre a justificação. Martinho Lutero defende a justificação pela fé. A afirmação é bíblica. O homem não é justificado pela lei, pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. O problema não é a afirmação, mas a interpretação que se dá a essa afirmação. O tema da justificação é crucial na teologia católica. Não se pode falar de teologia católica apostólica romana sem esse tema central, sem esse tema nevrálgico, sem esse tema fundamental. Compreender bem a relação entre graça e justificação é fundamental no diálogo com os protestantes, mas também no anúncio da palavra de Deus. Convido você, nesse ano de 2017, 500 anos depois do cisma protestante, a conhecer esmiuçadamente, pormenorizadamente, a doutrina da Igreja Católica, radicada na palavra de Deus, sobre a graça e sobre a justificação. Mas o que é a justificação? Veremos isso no próximo programa. Num sentido popular, justificar-se significa apresentar argumentos para legitimar uma conduta, uma postura. Fulano disse alguma coisa. Isso foi mal interpretado. Ele interveio e, para justificar aquilo que ele disse, ele assim falou. Ele se explicou. A justificação na fé católica, na doutrina católica, tem um significado diferente desse, porque diz respeito, diz relação à sua amizade com Deus ou inimizade com Deus. O homem justificado por Deus não é o homem justificado diante das pessoas. O que é justificar-se diante de Deus? Pode alguém ser justificado diante de Deus? Não pode. Se ninguém pode se justificar diante de Deus, Deus pode justificá-lo. Mas como Deus justifica a pessoa? Será preciso olhar para a cruz, olhar para a cruz com a palavra de Deus, olhar para a cruz com a palavra de Deus e com a doutrina da Igreja. Justificação no protestantismo tem uma conotação, no catolicismo tem outra conotação. Começa a partir de amanhã, aqui no programa Igreja Militante, essa minuciosa catequese sobre a justificação. 500 anos depois de Martinho Lutero, a Igreja não olha para Lutero, a Igreja olha para Cristo. E a Igreja olha para as palavras de Cristo, os gestos de Cristo, a ação suprema de Cristo que justifica os homens pelo seu sangue derramado na cruz. E com o catecismo da Igreja, ela compreende, à luz da fé da Igreja, o sentido da justificação.